Oi, eu sou a Grazi e hoje eu vou falar com você sobre os lipídios, como eles podem te ajudar aí, então, no teu processo de emagrecimento. Bom, talvez você já tenha ouvido falar sobre esse termo, já reconheça os benefícios dele, ou talvez também nunca tenha ouvido falar e eu vou comentar com você aqui agora, tá? Bom, a gente sabe que nós estamos aí nesse período mais friozinho, né? Onde as pessoas tendem a se alimentar muito mais, a comer muito mais, até porque o organismo exige, tá? Para manter ali o nível de temperatura corporal. E aí as pessoas acabam sentindo mais fome e se não souberem escolher os alimentos corretos para comer agora, principalmente nessa época, tendem a acabar ganhando peso e desenvolvendo aí um processo de sobrepeso ou obesidade. Okay? Isso não é interessante, né? Até porque, por conta da pandemia, muita gente não está conseguindo fazer atividade física. E se desenvolver com obesidade agora, vai tender aí a se prejudicar no futuro. Bom, mas como essa não é a intenção, eu vim te dar algumas dicas aqui que podem te ajudar em relação à tua saciedade. Bom, é importante que você saiba que os lipídios, eles são considerados alimentos energéticos, tá ok? Aí na, na nossa pirâmide alimentar, eles são considerados energéticos, ou seja, porque eles dão energias. Mas, Grazi, não são os carboidratos que dão energia? Sim, também. Os carboidratos também são considerados alimentos energéticos, nutrientes energéticos. Mas os lipídios também têm essa função de dar energia. A diferença é que enquanto os carboidratos em 1 grama tem 4 calorias, os lipídios em 1 grama, no mesmo 1 grama, tem 9 calorias. Olha como eles são muito mais energéticos que os carboidratos. Bom, considerando isso, então, a gente precisa entender que eles são essenciais para o nosso organismo, na composição mesmo de hormônios, a gente precisa dos lipídios, tá? Eles estão presentes. Para manter a temperatura corporal, eles são utilizados para proteger os órgãos do nosso organismo, então, eles são utilizados também e para o transporte de vitaminas lipossolúveis, que basicamente são as vitaminas A, D, E e K, tá? Então, essas vitaminas, elas precisam de lipídios, ou seja, de gorduras aí, para serem transportadas, tá, ok? E eles também participam aí da estrutura de lipoproteínas, né, que são proteínas aí formadas aí através de lipídios também, para o transporte desses lipídios no meio do plasma. Tá? Mas isso aí você não, acho que vai ficar meio complicado para você. Então, basicamente, você precisa entender só isso, tá ok? Então, a gente precisa dos lipídios. E eles são considerados óleos e gorduras. Por quê, Grazi? Qual a diferença? O que difere os óleos das gorduras? Bom, basicamente, os óleos em temperatura ambiente, eles têm estrutura líquida. Você pode ver um óleo de cozinha, pode ser qualquer um, canola, amendoim, milho, girassol, eles têm estrutura líquida. Enquanto as gorduras em meio ambiente, que é na nossa temperatura ambiente, têm a estrutura mais sólida, que basicamente são as gorduras de origem animal, que a gente pode considerar aí a manteiga, a banha, tá ok? E a gente tem lipídios também presentes aí nos alimentos aí que já tem aquela estrutura mais emulsificada, digamos assim, que é a gordura presente aí nos leites e na gema do ovo também, tá? Além do fígado. Bom, então a gente considera que praticamente em tudo, né, estão presentes aí, além das frutas oleaginosas, né, praticamente em tudo estão presentes os lipídios e a gente precisa deles. Porém, é importante que você saiba que em excesso, porque como eu falo, tudo em excesso, tudo que é demais sobra. Então, em excesso, os lipídios, eles são armazenados em forma de gordura no teu tecido adiposo, que é o teu tecido de gordura. Então, fala, Grazi, quer dizer que os lipídios, então, eles são energéticos, 1 grama dele tem 9 calorias, eles vão ajudar a manter a minha temperatura corporal. Então, eu posso comer à vontade. Não, à vontade, como eu já falei, ele vai ser armazenado no teu tecido de gordura. E gordura gosta de gordura e tende a se multiplicar, tá ok? Então, você tem que ter sempre, sempre, sempre o equilíbrio. Mas, considerando então essa função energética que os lipídios têm, você precisa entender que o tempo de digestão dele é diferente dos carboidratos. Enquanto os carboidratos, a digestão começa na boca, tá? E tende aí a demorar de 15 a 30 minutos, que é coisa muito rápida, por isso que você, quando come apenas carboidratos, sente fome rapidamente. Os lipídios tendem a demorar aí de 3 a 5 horas. Então pensa, se você comer uma fonte de carboidrato aliado a um lipídio, você vai tender a sentir mais saciedade, vai se sentir mais satisfeito por um tempo prolongado. Agora, se você comer uma fonte de lipídios que tem aí maior concentração de lipídios, né, de gordura, então você vai se sentir ainda mais saciedade e vai fazer com que o teu organismo gaste mais energia para consumir, então, para quebrar, né, essas calorias todas, para poder fazer a digestão. E aí você vai acabar consumindo mais calorias e vai tender a emagrecer, ou então, pelo menos, a manter o seu peso, dependendo do seu cardápio e da maneira como você conduz a sua alimentação. Bom,
Então você precisa entender que os lipídios, eles são necessários sim, e que existem lipídios que, se você já desenvolveu até um processo de colesterol no seu organismo, os lipídios, eles podem ajudar a diminuir os lipídios ruins, vamos dizer assim. Porque existe, no nosso organismo nós temos o colesterol bom e o colesterol ruim. Para você ter uma noção, o colesterol ruim, quando você faz um exame de sangue, quando o médico pede um hemograma completo, que tenha lá a proporção de triglicerídeos e de lipídios, né, que a gente fala que é o lipidograma total, aparece então o teu colesterol ruim e o teu colesterol bom. O HDL é o colesterol bom, tá? Que é uma lipoproteína de alta densidade. Lembra que eu falei que a gente precisa dos lipídios então para transportar as vitaminas? E elas são transportadas através das lipoproteínas. E essas lipoproteínas basicamente são o VLDL, que é o colesterol de muito baixa densidade, o LDL, que é de baixa densidade, e o HDL, que é de alta densidade. O HDL é o nosso colesterol bom, então a gente precisa dele em uma proporção muito maior no nosso organismo. Existem também os lipídios que não são sintetizados pelo nosso organismo, que não são produzidos pelo nosso organismo, e a gente precisa induzi-los, então, à nossa boca, para a gente poder receber os benefícios dele. E basicamente são o ômega 3 e o ômega 6. O ômega 3 ele está presente nos peixes, tá, de água doce, e água profunda, enquanto o ômega 6 ele está presente basicamente nas sementes. Então, na linhaça, na chia, nas frutas oleaginosas você encontra também, tá? E aí, só que o ômega 3, ele tem a função, então, de ajudar a diminuir o teu colesterol. Se você já sofre com colesterol elevado, ele ajuda a diminuir o colesterol ruim, ok? Então, fica uma dica aí para você começar a introduzir o ômega 3 na sua alimentação. E aí você pode fazer, então, comendo através dos peixes, ou se você falar, Grazi, eu não vou conseguir comer muito peixe, eu acredito que eu não vou conseguir alcançar a quantidade que eu necessito diariamente. Você pode fazer o uso de suplementos, tá? Existem aqueles potinhos de suplementos de ômega 3 e você pode tomar aí de 2 a 3 gramas por dia de ômega 3 e vai te ajudar também a diminuir o seu colesterol. Bom, então vamos voltar para a parte da dieta. Grazi, se os lipídios são energéticos e 1 grama tem 9 calorias, como eles podem me ajudar nesse friozinho? Bom, basicamente, você pode introduzi-los então, aí na tua alimentação, escolhendo as fontes mais saudáveis, digamos assim, tá? Existem, como eu falei, os óleos, a diferença dos óleos é que eles são líquidos, eles tendem a ser monoinsaturados e poliinsaturados, de acordo com a ligação deles, tá? Com o carbono. Enquanto as gorduras saturadas, que são aquelas que tendem a ficar em temperatura ambiente, elas são mais sólidas, como a banha, a manteiga, que eu falei, a nata, né? Elas podem, então, também ser utilizadas na alimentação. Só que você tem que ter uma certa proporção. Como eu falei, tudo que é demais sobra, o que sobra é ruim. Então, você pode começar a introduzir, sim, esses alimentos aí, de maneira que vai te trazer uma saciedade ainda maior. Então, se você pensa aí, vamos parar para pensar. Se de manhã, de repente, você acordar, vou dar um exemplo simples, tá, gente? Se de repente de manhã você acordar e falar, Grazi, de manhã é o período que eu sinto mais fome, ou à noite é o período que eu sinto mais fome. Você vai, então, procurar aí o período que você sente mais fome para introduzir, então, essas fontes de lipídio. Ai, Grazi, é de manhã, eu acordo com muita fome. Se tiver um leão na minha frente, eu como. Bom, então introduz os lipídios aí na tua alimentação. Ai, Grazi, mas como eu poderia introduzir esses lipídios? Ó, vamos pensar no ovo, por exemplo. O ovo é uma fonte de proteína, que também tem uma estrutura mais complexa, digamos assim, que vai te ajudar também no processo de digestão e na queima de calorias. E também ele já tem os lipídios ali no meio, por causa da gema. Tá? A gema já tem lipídios. Então, basicamente, você vai estar consumindo ali um alimento completo, tá? Em relação a proteínas, aí, a vitaminas também, e na relação dos lipídios, vai te trazer uma saciedade maior. Ah, Grazi, mas eu não gosto de ovo de manhã, queria comer uma outra coisa, sei lá o que eu poderia comer. Eu gosto muito de leite, eu posso tomar um leite? Bom, o leite, se você não consegue ficar sem ele, você pode consumir sim, tá? Desde que seja aí uma fonte mais integral. Mas se você já sofre com processo de obesidade, você precisa considerar o fato de o açúcar, do leite ter açúcar. Naturalmente ele já tem açúcar, tá? E aí ele vem através da lactose, que é o açúcar do leite, tá? Ah, tá. Ah, então, Grazi, seria melhor o leite ou o queijo? Bom, nesse sentido, então, eu te indicaria um queijo, tá? Principalmente os queijos amarelos. Eles tendem a ter uma maior quantidade de gordura. Eu tô falando disso, gente, em relação à saciedade, tá? Em relação à saciedade. Eles têm uma porcentagem maior de gordura, por serem amarelos. Quanto mais amarelo, mais gordura tem. E por ter mais gordura, ele vai tender, então, a te trazer mais saciedade. E se você combinar, por exemplo, vou fazer um omelete, uns ovos mexidos aí, faz lá um queijo, pode ser o queijo mussarela ou um queijo duro, né? Um outro queijo, você mistura lá
Ai, tá, coloquei o queijo, o ovo, vou fritar na manteiga. Um exemplo que eu estou dando para vocês, tá? A tendência é que você vai se sentir mais saciado. E aí, se comer mais uma porção ali de abacate, né? Uma certa quantidade aí de abacate, adoçado com adoçante, né? Se você quiser, ou então fizer uma pastinha de abacate, gente, perfeito, tá? Basicamente, você vai tender a se sentir muito mais saciado logo pela manhã. Agora, se você não gosta de tomar café, Grazi, eu não me sinto bem, eu fico com o estômago ruim, dá vontade de vomitar, eu prefiro não comer nada de manhã. Olha, o café da manhã, ele é interessante. Eu falo que as principais refeições é importante que a gente não deixe de fazer. Mas se deixar de fazer, por algum motivo aí, que é seu, totalmente seu, fala, Grazi, eu não gosto mesmo de comer, então eu prefiro passar sem o café da manhã. Se você estiver, por exemplo, fazendo uma dieta aí que tem um jejum, né? Um jejum intermitente. Grazi, eu não tomo café, eu vou direto para o almoço. Então, mesmo durante o almoço, você tem que saber escolher as melhores fontes para não quebrar o teu jejum aí e acabar fazendo de maneira errada, tá bom? Bom, espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários também se essas dicas te ajudaram, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!